Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Memorial TCESP e o Centro Cultural TCU hoje se reúnem para nos mostrar que história, cultura, arte e museus também fazem parte da atuação dos tribunais de contas. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola. Estou com o meu amigo Edmilson Araújo, curador do Memorial do TCESP e historiador. É o Edmilson que hoje vai conversar com a nossa convidada, Elisa Bruno de Araújo, diretora de Documentação e Cultura no Instituto Cerdezelo Correia, a Escola de Governo do Tribunal de Contas da União, unidade responsável pelo Centro Cultural TCU. A nossa convidada é graduada em Administração, com especialização em licitações e contratos, atuou na criação e implantação do Museu do TCU e do Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça e também é diretora de Comunicação Social do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do TCU. Antes de passar a palavra ao Edmilson, Elisa, quero lhe dar as boas-vindas e agradecer muito por participar do Pod Contas. Oi, Patrick, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com você, Patrick, e com o Edmilson também. E falar sobre o TCU, sobre essas iniciativas que envolvem arte, cultura, memória, é um grande prazer, porque isso tem sido um dos nossos principais temas aqui na escola, né? Instituto Cerdezelo Correia, como você havia dito, na escola superior, na escola de governo do TCU. Então, a gente tem trabalhado muito em iniciativas de aproximação com a comunidade, com a sociedade. Nós temos dedicado bastante da nossa energia, nosso tempo, de transformar um pouquinho esse espaço, que é mais que físico, né, num espaço de compartilhamento mesmo, de conhecimento e também de arte. Acho que também, principalmente de arte. Olá, pessoal. Mais uma vez é uma honra participar desse Pod Contas. E Elisa, que bom ter você aqui conosco. Então, assim, antes da gente comentar propriamente sobre o Centro Cultural do TCU, que, guardadas as devidas proporções, desenvolve algumas atividades parecidas com o que a gente faz aqui no nosso Memorial do TCESP, eu quero perguntar um pouco sobre a diretoria a que esse Centro Cultural ele está subordinado, que é a Diretoria de Documentação e Cultura, DIDOC, e faz parte, então, do Instituto Cerdezelo Correia, justamente a Escola de Governo do TCU. Então, é assim, eu gostaria de saber quais as principais atribuições dessa diretoria e, mais especificamente, dentro dessa diretoria, de que forma o Centro de Documentação, o chamado CEDOC, ajuda a preservar a memória institucional do TCU. Até só complementando, né? Dentro da DIDOC, além do Centro Cultural TCU e do Centro de Documentação, temos também o NCOM, Núcleo de Comunicação, também dentro da mesma diretoria. Então, como trabalha essa diretoria e especificamente a contribuição do CEDOC? Falado assim parece um grande desafio, eu fiquei um pouco apreensiva, é uma diretoria bem grande, né? Só o Centro de Documentação, ela já é uma unidade com as atribuições muito importantes, né? Porque é a unidade que vai guardar a memória do TCU, basicamente é isso. Então, mas o que a gente vê do CEDOC? Tipo, pontinha do iceberg. É um centro de documentação que a gente lembra pela biblioteca, que tem 2 espaços, 2 salas, dois salões de leitura, né? Um na sede do TCU, bem grande, bem estruturado, outro aqui na escola, que ficam em prédios diferentes em Brasília. Então, o centro de documentação às vezes é lembrado apenas pela biblioteca, que já cumpre por si só uma função importante de pesquisa, né, acervo. São mais de 30 mil livros voltados para o controle externo. Acredito que seja uma das maiores bibliotecas de controle externo. A TCE também tem a sua biblioteca, mas nós temos também, inclusive, uma troca muito importante de materiais entre os tribunais de contas dos estados. Então, é uma responsabilidade muito grande. E o CEDOC também abriga o Arquivo Central do TCU, que também é gigante, são 136 anos de história,
E é no SEDOC que a gente faz a guarda, né, de todos os processos, todos os documentos importantes. Eu vou dizer assim, bem a grosso modo, porque o iceberg é isso. A pontinha aparece lá em cima com os salões de leitura, com as pesquisas ou acervo, mas embaixo a gente tem uma montanha, que é essa guarda de uma forma organizada, né, que a gente fala um repositório realmente confiável de toda a memória, de todos os processos, documentos jurídicos que não se pode perder ao longo dos anos, que é uma atribuição do Centro de Documentação. Então, nós temos hoje 2 grandes desafios. Um que já está bem instalado, que é a guarda em papel. O TCU, antes de 2008, todos os processos de fiscalização, processos administrativos eram todos em papel. De 2008 para frente, nós temos o ETCU. Todos os processos do TCU passam a ser digitais. Então, nós temos um desafio grande. A guarda de documentos eletrônicos em papel, depois digitalizados, para que sejam acessados em qualquer plataforma e, principalmente, que sejam confiáveis, né, com a vinda da tecnologia. E depois, a confiabilidade do nosso repositório com os documentos eletrônicos de 2008 para cá. Então, só isso aí já nos deixa bem ocupados, principalmente é de uma responsabilidade e exigem critérios de segurança para que todo esse material exista de uma forma confiável. Basicamente é isso. O SEDOC é a nossa memória institucional. E do SEDOC nasce, eu posso dizer que começou pelo SEDOC, porque a memória do TCU está ali, tudo que a gente guardou, tudo que a gente trouxe, inclusive, em determinado momento da nossa história, o SEDOC também guardava materiais como móveis. Não eram só papéis, não eram só documentos, mas também móveis. E ali começa uma iniciativa de um museu do TCU, na década de 70, que só foi efetivada mesmo mais recentemente, em 2004. Então, essas 2 diretorias, elas cuidam da arte, da cultura, da história, do atendimento. Somos nós que recebemos a maior parte do público visitante do TCU, com visitas estruturadas, com acesso à biblioteca, que é muito estimulada por nós também. Então, é uma diretoria muito voltada para o público externo. Isso é muito bom, né? Uhum. E agora, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o Centro Cultural TCU, propriamente, né? E desde quando existe Sim. o Centro Cultural e, principalmente, quantas pessoas fazem parte dele e creio eu que seja uma equipe multidisciplinar, que tenham profissionais de comunicação, museólogos, designers, historiadores, né? Então, assim, eu gostaria que você comentasse brevemente como que é liderar toda essa equipe, como que trabalha essa equipe. É uma equipe multidisciplinar mesmo, nós temos vários profissionais, nós somos quase 20 pessoas, que eu vou contar 20, porque tem algumas atividades que a gente divide com outras unidades, como é o caso da comunicação, designers, jornalistas, mas nós temos museólogos, historiadores, arte-educadores, produtores. Temos pessoas mais voltadas à parte de contratação. É uma atividade também bem complexa, porque as exposições elas exigem uma logística de produção e muito é feito dentro do Centro Cultural. Então, o Centro Cultural, ele hoje tem esse nome porque é uma junção do museu, que vem lá de trás, 2004, mas a Galeria Marco Antônio Vilaça, que começou em 2003. Então, esses 2 espaços separados, somente em 2016, se juntam e formam o que hoje a gente entende como Centro Cultural TCU. Então, há uma unidade ali de entendimento, de missão desses 2 espaços. E aí a gente aqui nesse momento, quando cria 2016, a gente percebe que é a Galeria do Museu, é a Galeria Marco Antônio Vilaça, mas a finalidade desses 2 espaços se chama Programa Educativo do TCU. Quando a gente recebe, quando a gente consegue trazer principalmente o público estudantil para esses espaços,
usando, digamos assim, a arte e a cultura como uma opção de estudo, mas o nosso objetivo é trabalhar questões que envolvem cidadania. Então, o aluno, quando vem para a nossa oficina do programa educativo, ele vai ter a oportunidade de ver uma exposição de Tarsila do Amaral, de um Portinari, né, e outros tantos artistas, mas ele também vai ser minimamente sensibilizado de sua responsabilidade como cidadão, que é o que o TCU, na verdade, deseja, né? Essa é a grande iniciativa, contribuir para que o cidadão perceba que o controle externo é uma função constitucional do TCU, mas também é de todos nós. Essa pouca tolerância, digamos assim, a irregularidades, ao mau uso do dinheiro, ela pode ser ensinada, ela pode ser demonstrada. A gente consegue sensibilizar, principalmente as novas gerações. E é isso que a gente faz no Centro Cultural TCU. E aí, Elisa, mais ou menos dentro daquilo que você acabou de comentar sobre as visitas, o programa educativo, eu queria falar um pouquinho mais, que você falasse um pouco mais sobre como se dá a atuação do Museu Ministro Guido Mondin. Eu entendi que já havia a ideia de constituir o museu desde os anos 1970, mas ele só aconteceu de forma mais recente, né? Sim. Percebemos que ele tem uma clara vocação para preservar a memória institucional do TCU. Então, eu queria saber de que maneira essa vocação se conecta com o programa educativo. Eu percebi que você dá muito valor a esse programa educativo, então vai ser interessante te ouvir sobre isso. Obrigada, é fato. O programa educativo, para nós, é a principal missão, né? Quando a gente realmente se entende como instituição, porque o museu, ele conta a nossa história. Por si só, ele já serviria para nos mostrar, nos lembrar, nós servidores, da importância do nosso trabalho. Então, ali a gente tem mobiliário, temos presentes institucionais recebidos, nós temos também vários quadros, documentos, medalhas, acho que eu tinha falado, moedas, enfim, é bem diverso. São mais de 5.000 itens no museu atualmente. E cada escolha curatorial que a gente faz de uma exposição, a gente decide contar um trechinho da história do TCU. Por exemplo, atualmente a exposição é Fragmentos, a construção do TCU. Então, nessa história de Fragmentos, a gente está com o primeiro plenário de 1940, o móvel físico mesmo, de 1940, e nele a gente aproveita para contar como se constitui o TCU, quantos ministros, né? Como é formada a casa e o conselho decisório a partir de um móvel físico. E ali, em volta dele, tem vários materiais, como togas, né, utilizada pelos ministros, uma bandeira do Brasil, outros tantos materiais usados nesse plenário. E ali a gente vai construindo uma história numa linguagem, isso é importante dizer, né, porque a gente recebe públicos de todas as idades, de diferentes, né, faixas etárias, tentar traduzir esse trabalho do TCU numa linguagem acessível é um desafio. Mas nós, acredito que nós somos muito felizes porque a gente tem conseguido, porque falar sobre controle externo para uma criança de 5, 6 anos, na realidade dela, e para um adulto, a gente recebe também estudantes jovens e adultos, né, o programa EJA, que já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, tentar explicar essa importância de como nós, como cidadãos, temos as nossas obrigações, é um desafio, mas é muito gratificante. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto do programa educativo. E já que a gente falou sobre o museu, eu queria perguntar também sobre a Galeria Marco Antônio Vilaça, não é? Ela é um espaço que, pelo que a gente percebeu, ela costuma abrigar exposições assim, fantásticas, né? Que nem essa última mostra que ficou em cartaz até, se não estiver enganado, até o dia 10 de maio, que foi Transbordar o Mundo, né? Que revisitou a trajetória da pintora Tarsila do Amaral.
E agora um programa Itinerâncias, né? Que se refere à 36ª Bienal de São Paulo, né? Então isso mostra quão significativas são as exposições que aparecem na galeria. Então eu queria saber o seguinte, como que funciona o processo de curadoria e de escolha dessas exposições? E também, já junto com isso, né, também saber como o Tribunal de Contas da União vai atrás dos apoiadores e dos patrocinadores, porque isso é fundamental, né? Como é que você traz os quadros da Tarsila do Amaral para a galeria, né? Acho bem interessante a gente saber como é que funcionam essas coisas. A logística ela é realmente muito interessante. Mas para chegar a um Tarsila do Amaral, digamos assim, hoje o que a gente tem de mais ousado, digamos assim, de exposição, nós começamos a trabalhar na Galeria Marco Antônio Vilaça com chamamentos. Até porque Marco Antônio, que dá o nome da galeria, ele era um galerista muito dedicado a revelar jovens artistas. A galeria, basicamente, ela sempre teve essa preocupação, trabalhar com jovens artistas, né, com pessoas que estão começando. Então, a gente sempre fez chamamentos, nós temos um chamamento que está vigente, que provavelmente a gente deve voltar a trabalhar. Mas o que aconteceu de 2003 até agora? Nós percebemos que dentro dessa nossa linha de trabalho, né, desse pensar curatorial até então, nós ficávamos muito restritos a Brasília, à Praça de Brasília, na maior parte das vezes. Tivemos algumas exposições maiores, algumas exposições até internacionais, como Leonardo da Vinci, tivemos Rodin, mas a gente sempre volta para o cenário brasileiro e estávamos muito concentrados na Praça Brasília. Temos um público cativo, mas em determinado momento, mas especificamente nessa nova gestão com o ministro Vital do Rego, ele nos deu esse desafio. Eu quero que o Centro Cultural atinja um número maior de pessoas, se torne um lugar conhecido e aberto ao público. Eu acho que esse é o comando. Para que a gente seja de alguma forma mais conhecido, a gente precisa ter uma nova formação de público, digamos assim. E foi quando começou, o ano passado, exposições mais atrativas, exposições que dialogavam principalmente com o público estudantil, digamos assim, porque a gente tentou buscar artistas, pintores, né, e pintoras que estivessem dentro da grade curricular das escolas. Então a gente teve lá Portinari, tivemos alguns outros artistas. A gente teve uma exposição linda chamada Cenas Brasileiras. Depois a gente teve uma exposição chamada Línguas Africanas que Fazem o Brasil, do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Museu da Língua Portuguesa, isso. Exatamente. Então, exposições que tinham alguma entrada, digamos assim, para os estudantes. E foi quando a gente teve o nosso melhor retorno, tivemos a nossa melhor aceitação, não só pelos estudantes, mas também pela comunidade. A gente recebeu aqui visitantes que antes não conheciam esse espaço. Então, neste momento, a gente está com esse projeto de formação de público, investindo um pouco mais em exposições que sejam atrativas de um grupo maior do que o que a gente já trabalhava. Agora, chegando a transbordar o mundo, os olhares de Tarsila. Foi a nossa exposição com maior visitação, e ela realmente teve um apelo muito grande, porque Tarsila eu acho que Tarsila faz parte de toda lembrança. Se você pensar, o artista brasileiro é Tarsila do Amaral. Então a gente tem esse carinho e faz parte, desde as crianças que estudam sobre arte até os mais velhos, gostam, entendem e tem aquela ideia do Abapuru na mente. E aí foi o nosso desafio, trazer Tarsila. Tarsila não tem nenhum acervo em Brasília, pelo menos que a gente tenha conseguido perceber. Os maiores colecionadores estão em São Paulo, né? E nosso orçamento no Centro Cultural do TCU não é um orçamento que poderia poderia trazer Tarsila para Brasília. Então a gente teve realmente que contar com patrocinadores que já atuam nessa área cultural,
Os nossos dois grandes patrocinadores foram o BRB e o BNDES, que eu posso resumir aqui as contas, as quais praticamente eles sozinhos tiveram que bancar, que foi o seguro das obras e o transporte. Porque tanto o seguro como o transporte, eles são especializados. Tem que ser empresa que tem uma boa conceituação no mercado, enfim. Então, realmente são duas contas logísticas mais difíceis. Então, a gente pôde contar com esses dois parceiros. Como a nossa galeria já existe e ela é muito bem adaptada, então chegar a Brasília as obras já foi uma coisa mais tranquila, uma vez que a gente tem equipe e tem o espaço físico. Então, basicamente, a gente teve essa oportunidade de trazer Tarsila dessa forma. Eu acho até, ouso dizer que, como era um órgão público e como as obras nunca estiveram em Brasília, a gente percebeu uma adesão muito grande dos colecionadores. Tanto que no meio do caminho, quando a gente falou com as grandes instituições como Pinacoteca, MASP, Bacen, MAC, USP, apareceram também colecionadores privados interessados em participar da mostra. Então a gente teve a felicidade de ter muita gente envolvida, inclusive a família da própria Tarsila do Amaral. Então esse projeto ele realmente foi único. E nós, Centro Cultural, muito felizes de poder ter produzido e oferecido para a cidade de Brasília. Legal, muito bom mesmo, né? Uhum. E Elisa, eu gostaria que no final você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no TCU, como que surgiu, né, o seu envolvimento com a cultura, com a questão de museus, preservação histórica, como que apareceu isso de você de repente se envolver com essa área. E também deixo o espaço aberto para você fazer mais algum comentário ou falar mais alguma coisa que a gente eventualmente não tenha perguntado e tal. Pode ficar à vontade. Obrigada, Denilson. Eu acho que, como começou, eu acho de certa forma pessoal. Eu gosto muito de arte, gosto muito de exposições, gosto muito de música e sou exatamente isso. Eu gosto, eu sou uma apreciadora, eu não tenho nenhum talento artístico, absolutamente. E aí, quando começa o museu e o espaço cultural dentro do TCU e precisavam de servidores que pudessem auxiliar nessa trajetória, eu me coloquei à disposição, estava trabalhando com licitações e contratos, nada a ver, né? A princípio parece nada a ver, mas depois eu fui descobrindo que existe um mundo chamado gestão cultural. Estava muito próximo, inclusive, da minha formação. Eu sou uma administradora. Então, como administradora, a questão aqui é gerir um espaço cultural. E foi assim que eu comecei a enveredar por esse outro mundo da museologia, conhecer mais. Mas o que é mais importante, eu acho, que como servidora, e isso eu posso falar até em nome dos meus colegas servidores também, é que a gente tem que se cercar de parcerias, porque a nossa formação para o concurso público é outro. Infelizmente, não tem nada voltado para a área da cultura dentro de um órgão como o TCU. Então, a oportunidade de ter uma equipe, a nossa equipe é toda terceirizada, são contratos. Então, são especialistas que nos ajudam a formar, a imaginar esse rumo que a gente quer dentro do Centro Cultural e também dentro do CEDOC. Tá? Também a gente ali tem essas duas unidades importantes, mas que elas não existiriam sem especialistas na área. Do ponto de vista de servidora, eu posso dizer que o sonho é um centro cultural atuante, um ponto de encontro entre a sociedade e o TCU, mas como a gente vai chegar nesse sonho, como a gente vai atingir, eu preciso desses especialistas que são os nossos contratados. Então, tudo começa assim, com interesse pessoal, mas depois vem muita dedicação, muito estudo e muita parceria. Isso sem falar em outros órgãos públicos que já têm essa expertise, outros tantos espaços culturais também que estão super atuantes no mercado, que a gente mira, que a gente tenta sempre copiar os bons exemplos, né? Mas aí eu queria agradecer a oportunidade
de estar aqui. Gostaria, se você me permitir, também dizer quais são os nossos próximos passos no Centro Cultural. Como vocês falaram no início, a gente está com uma parceria com a 36ª Bienal, também para nós é uma novidade. A Bienal ela está com a exposição física no Museu Nacional, aqui em Brasília, e que é uma itinerância. Só que no nosso Centro Cultural desse ano nós vamos receber a mostra audiovisual. Então nós vamos ter palestras, vamos ter filmes, vamos ter rodas de conversa. Então a gente vai ter uma parte da 36ª Bienal um pouco diferente, dividido aqui em Brasília. E nossos espaços para qualquer tipo de exibição de filme, como agora está acontecendo uma oficina do Sertão Negro. O Sertão Negro são artistas de Goiás, estão aqui também, que fazem parte da Bienal. Então, nossos espaços aqui são muito acolhedores, muito receptivos para esse tipo de atividade. E a exposição, a nova exposição do Centro Cultural, que abre a partir de 10 de junho, chamada Festa de Luz, as Festas Populares e a Arte Brasileira. Uma festa que celebra as festas juninas mesmo nesse período. Então, nós teremos artistas conhecidos, famosos, como Volpe, Guinhá, Beatriz Milhazes, né, o nosso Galeno aqui, que está muito em Brasília, e vários outros. São mais de 50 obras com artistas conhecidos, alguns produzindo obras especialmente para esse espaço. Então, a partir do dia 10 de junho, temos essa linda exposição aberta ao público. Incrível, eu quero agradecer demais a Elisa e o Edmilson. Esse episódio foi muito bacana. A Elisa, ao final, tocou na questão das parcerias, que eu acho que são fundamentais, né, para órgãos públicos, para departamentos como os nossos. Eu acho que para nós, servidores públicos, é uma grande satisfação quando a gente pode promover conhecimento, história, cultura, arte para a população. Eu vejo isso como uma contribuição muito importante para a sociedade que promove a formação cidadã e também é uma maneira incrível assim, para a gente poder aproximar, como a Elisa também tocou na nossa conversa, para poder aproximar a sociedade dos tribunais de contas. Eu agradeço especialmente a você, da nossa audiência. A gente se encontra no próximo episódio.